Olá! Vamos comentar um pouquinho sobre libido hoje, uma coisa fundamental, né, na nossa qualidade de vida e na nossa estrutura social. O libido é aquela vontade, o desejo pela questão sexual, né? Pela intervenção interpessoal. Então, muitas mulheres e homens vêm com queixa de libido baixo, né? De falta de vontade, falta de prazer, né? Ah, doutora, eu tenho meu relacionamento, mas essa parte não tá funcionando e eu não consigo entender o que tá acontecendo, né? E eu não tenho aquela vontade, eu não sei explicar, mas a pessoa vem pra mim e eu me sinto cansado, me sinto estressado, sem vontade. E tá virando uma amizade já tá faz tempo nesse sentido. Então a gente vai muito a fundo, né? Perguntar sobre relações, sobre os relacionamentos, sobre a conversa com o outro, né? A abertura, sobre os relacionamentos anteriores, porque isso pode vir de longa data, né? Por quê? Porque nossa estrutura, nós precisamos entender se é uma questão com a pessoa, né? Por exemplo, eu não me sinto segura com essa pessoa, ou eu me sinto menor, inferior a essa pessoa, né? Então eu não consigo ter esse contato para demonstrar que não está sendo compatível, né? Em alguns sentidos. Ou não, aconteceu um trauma lá no meu passado, com a minha primeira esposa, com meu primeiro marido, e eu ainda não superei, né? Então cada vez que eu vou pro ato, que eu vou para a relação íntima, eu acabo me lembrando desse fator e isso me incomoda. Ou muitas vezes insegurança financeira, né? Ou algum problema no trabalho. Não é que não, muitas vezes não haja vontade, não haja o querer, mas a gente não estrutura, não encaixa uma coisa na outra, né? Então a gente vai conversando sobre relacionamento, sobre permissão, sobre possibilidade, sobre interesse, sobre desejo, né? Que não quem vem procurar ajuda não é que não queira, não é que não esteja preparado, não esteja tentando, mas muitas vezes tem alguma coisa a mais que não permite, né? A gente olha muito a estrutura medicamentosa também. Quem usa medicações controladas, por exemplo, isso diminui sim o libido. Então a gente precisa de muito mais estímulo, muito mais interesse, muito mais força de vontade, muitas vezes, para conseguir ter as relações, né? Então a gente precisa mexer em toda essa estrutura social, em toda essa estrutura emocional, que muitas vezes está conectado a isso, né? Então perceber se é com relação a esse relacionamento especial, se já vem de longa data, quais são as sensações que vêm, né? Se é cansaço, se é uma questão fisiológica, muitas vezes. Então, tem pacientes que vêm já com uma estrutura que a gente percebe que já tem mais sintomas associados, né? E normalmente o que a gente testa? Ah, são os hormônios, né? Testosterona baixa, hormônios femininos baixos, enfim. Às vezes não é isso, né? Então a gente vai investigando, vai olhando tanto os fatores fisiológicos, que é relacionado a doenças, né, que podem estar diminuindo, ou falta nutricional, enfim, vários fatores, ou também por esse lado emocional, esse lado que diz pra gente que algo não está sendo compatível, que a gente não está se permitindo neste momento ter essa intimidade, né? E isso fala muito sobre a nossa questão social, o nosso bem-estar, o nosso prazer, as nossas emoções, a nossa rotina, e isso está ligado muito à nossa qualidade de vida, à nossa estrutura como ser humano, porque somos seres sociais que precisam de amor, que precisam de afeto, que precisam de relações íntimas. Então a gente vai construindo essa estrutura e moldando isso para descobrir o que a gente pode fazer nesse sentido para melhorar esse interesse.